Primeiramente, eu me apresento. Eu sou mestranda da Universidade Federal de Minas Gerais, do curso de Antropologia. E dentro do curso de Antropologia, eu sigo a linha de Arqueologia e, mais especificamente, trabalhando no Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas. Este é o Antártico, é o Programa Antártico Brasileiro. Então, basicamente todas as pesquisas realizadas dentro do nosso laboratório seguem e necessitam, né, de estar trabalhando dentro dessas expedições, dentro deste programa. Basicamente, o nosso laboratório ele desenvolve um trabalho na área de antropologia e na área de arqueologia. Na área de antropologia, antropologia antártica, alguns pesquisadores eles desenvolvem pesquisas, por exemplo, como gênero na Antártica, também pesquisas a respeito da noção de tempo na Antártica, alimentação, coisas do cotidiano, dia a dia, e essa experiência do pesquisador na contemporaneidade. Dentro da arqueologia, que é onde eu me enquadro, nós somos responsáveis pela procura e pela escavação de material arqueológico que foi deixado lá na Antártica, mais especificamente nas Ilhas Shetland do Sul, que são provenientes de caçadores que estiveram no século XVIII e XIX, atrás de recursos provenientes de animais marinhos, como lobos marinhos e elefantes marinhos. Então, o enfoque da minha pesquisa é sobre esse pessoal, né, sobre os vestígios arqueológicos deixados por este pessoal, porém, eu tenho uma formação um pouco específica, que é na área de conservação e restauro. E é justamente o que eu venho apresentar aqui, dentro da área de arqueologia, como nós tratamos, restauramos, resgatamos e restauramos e cuidamos, né, conservamos basicamente desse material tão importante. Então, essas são iconografias ilustrativas que eu recolhi em função dessa busca, né, para tentar conhecer a identidade desses caçadores, que nós vamos chamar aí de foqueiros ou lobeiros, em função dos animais que eles perseguiam e matavam e retiravam os recursos. A nossa tentativa é de aprofundar no cotidiano dessas pessoas. O que eles comiam, como eles viviam, o que eles vestiam, a condição como classe social, como classe trabalhadora, isso tudo para trazer um pouco à luz dos primeiros descobridores. Eles teriam sido os exploradores que tiveram aí no final do 19 início do 20, com o incentivo dos governos, né, das nações, pesquisando e adentrando no continente antártico. Na verdade, o que a historiografia ainda não mostrou muito bem, e o que esse é o nosso interesse, é de retroceder um pouquinho no tempo e mostrar que, na verdade, foram estes caçadores os primeiros homens que alcançaram a Antártica em períodos modernos, tá? E só para falar um pouco dessa estrutura que eles contavam para chegar na Antártica, é o seguinte: existiam companhias de navegação, companhias mercantilistas, que elas eram voltadas já a uma caça de baleias, então eram companhias baleeiras, navios baleeiros, que atuavam principalmente no Ártico. Em determinado momento, essas companhias baleeiras, elas começaram a levar esse pessoal para a Antártica, para caçar, como eu falei, principalmente lobos e elefantes marinhos. E também para retirar a gordura. Na época a gente não tinha o petróleo, então essa gordura ela servia para aquecer o mercado industrialização e também as peles dos animais para fazer vestuário, tá bom? Então eles iam para lá, são pessoas anônimas, pessoas pobres, elas nem sequer recebiam salário, elas recebiam um valor referente ao número de animais que elas matavam. Então, assim, são pessoas que realmente... Aqui eu trouxe o mapa do principal, essa parte que está aqui, deixa eu marcar. Essa região aqui, tá? Essa região é a região de maior concentração dos sítios arqueológicos dos lobeiros baleeiros. Essa é a ilha Livingston, que ela está dentro desse conjunto de ilhas que é a Shetland do Sul, que é próxima à Península Antártica, como vocês podem ver aqui, né? Elas estão mais ou menos aqui. E essa aqui é a região de maior concentração.
Aqui também a gente encontrou alguns sítios. Outras regiões também a gente encontrou um outro sítio isolado. E só explicando um pouco como esses sítios são encontrados. Todos os anos, na verdade, o professor Andrés Aranque, ele já começou essa procura dos sítios, que a gente chama de prospecção, né? Que é como um recorrido nessas praias onde os caçadores estabeleciam seus acampamentos. Ele começou esse recorrido ainda na década de 90. Então, geralmente, uma primeira viagem, uma primeira expedição, os arqueólogos fazem para o reconhecimento e pontuamento de onde ficam esses sítios. Aí, numa segunda viagem, já mais direcionada, onde já se leva o equipamento para fazer a escavação, o equipamento para recolher o material, é que, de fato, o sítio ele é desvelado. Então, no primeiro momento, a gente faz um recorrido para de 2015. Nós temos a intenção de percorrer essas ilhas pontuais que estão aqui nas proximidades da ilha da Livingston, para ver se a gente encontra outros sítios para fazer esse mapeamento e para nos próximos anos também poder escavá-los. Bom, aí eu trouxe para vocês a imagem de um dos sítios que nós escavamos. Esse sítio nós chamamos de Peixes-Um. Ele está em Ponta Elefante, que é uma daquelas. Eu mostrei duas penínsulas ali, a menorzinha que eu mostrei lá na Ilha Livingston. Aqui vocês podem ver, esse daqui é uma metodologia muito típica em restauração, que é chamado de testemunho. O testemunho é como uma fatia de terra desse sítio que é deixada para que ele possa servir, para que outros arqueólogos possam vir no segundo momento, fazer suas pesquisas e tirar o seu material com a sua metodologia, com a sua observação. Então, é comum que um sítio arqueológico, é ético que o arqueólogo ele não escave todo o sítio, que ele deixe uma amostragem para uma posterior pesquisa. Também aqui, se vocês podem observar, o emparelhamento de pedras, tá? Isso é uma característica típica dos sítios arqueológicos destes caçadores. Eles tinham muito pouco recurso, o que eles faziam eram agrupar essas rochas dali da região mesmo, rochas já destacadas da região mesmo das praias, né? Detalhe, eles só faziam os acampamentos e faziam as casas nos meses de verão. Pela impossibilidade, né? As questões climáticas impediam eles tanto de caçar como mesmo de sobreviver e acampar em outros períodos, tá? Então, nos meses de verão, eles recolhiam essas pedras e construíam esses acampamentos, que geralmente eram aí de menos de 1 metro, mais ou menos, que eles subiam esses muros, e depois eles faziam um teto, cobriam, né, os acampamentos com peles, geralmente com peles. A pele já degradou, caiu, mas o muro geralmente ele resiste mais tempo, né? Ele fica. Então, essa geralmente é a estrutura dos sítios. Geralmente é a forma que a gente encontra. Tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Pelo fato de a Antártica ela sofrer muito pouco a ação e intervenção humana, esses sítios são muito fáceis de serem identificados. Você, com um olhar um pouquinho mais aguçado, você consegue ver perfeitamente esses sítios sobrevivem de uma forma, sabe, muito forte nas praias. Você consegue identificar essa conformação desse muro com muita facilidade. Bom, aí é um outro sítio também, já com os quadrantes abertos. Aqui dá para ver com mais nitidez, cada parte dessa aqui é um quadrante. Essa divisão serve para que a gente possa registrar melhor os objetos que estão saindo. Cada um sai com o númerozinho do quadrante que foi encontrado. Ele é fotografado, mapeado, com todo cuidado para não perder essa referência. Esse aqui é o sítio Silerum, na Península Baias. Aqui um outro sítio muito interessante. Vocês podem observar aqui. Essas são Ponta Elefante. E o que acontece é assim, aqui eles cozinhavam essas costelas, elas eram usadas como, digamos, vigas. A pele, para fazer o telhado desse acampamento, ele vinha aqui por cima dessas vigas. Isso tudo ajudava a manter o calor,
Por isso também os acampamentos eles não eram muito altos, eles eram rasteiros, para manter esse calor. E aqui, essas vértebras, elas são bem interessantes, porque elas estão posicionadas de uma forma muito paralelas, elas estão organizadas, e nós achamos que elas foram deixadas dessa forma, porque aqui eles assentavam e realizavam algumas atividades cotidianas, como comer, conversar, jogos também. Nós temos dentre os vestígios uns joguinhos de... umas pecinhas confeccionadas de madeira ou então de pele, que elas indicam ali, digamos, pecinhas de jogo de dama. Então eles jogavam dama, tinham outros joguinhos para passar o tempo. Então esse é um sítio muito interessante. Bom, aqui é um colega nosso, o Anderson. Ele está com um equipamento que eu não sei se vocês conhecem, talvez vocês já conheçam, que é uma estação total. Esses são equipamentos para ajudar o referenciamento dos objetos que saem e também ajudar a desenhar esse sítio. Em vez de ficar medindo e coletando ponto a ponto para fazer o desenho do sítio, o que a gente tem feito é usado a estação total, porque ela recolhe automaticamente as coordenadas de cada ponto que a gente quer marcar na paisagem e nos objetos ou mesmo na estrutura dos muros. Então é muito interessante. Isso dinamiza muito o entendimento depois em laboratório desse sítio. O desenho é muito importante para isso. Aqui também outros recursos que nós estamos testando, que vocês podem ver aqui. Essa aqui sou eu estou usando, vamos lá, isso. Esse aqui são dispositivos móveis, tá? São referentes. Então, é um problema sério, porque sempre chove muito, neva, aí você tem que ficar protegendo o tablet, mas também é complicado ficar descrevendo, tomando informações com papel. Então, a gente está tentando ver se a informatização ela ajuda, até que ponto que ela ajuda em campo. Então, esse é um outro mecanismo que a gente está testando. Aqui também um outro mecanismo interessante. Esse aqui é um drone, a gente levou agora em 2014. E foi interessante para a gente ter um panorama do sítio, para a gente ter um desenho como em planta baixa do sítio, e também para registrar um pouco das atividades de escavação, que são muito interessantes, são muito empolgantes. Então é bem didático a utilização desse drone. Estou vendo aí que vocês estão escrevendo. Bom, vamos lá. Aqui um objeto em sítio, tá? Esse é um calçado. E eu sou muito tendenciosa, eu coloco sempre calçados, porque o meu projeto de mestrado é com os calçados. Então, aí para você ver como a gente encontra, a gente começa a escavar, em determinado momento, 10 centímetros já começa a sair o material, porque o solo não é muito espesso, e é muito fofo, leve, é fácil de escavar, então rapidamente já começa a brotar uma quantidade muito grande de material. Então esse é um sapato que foi encontrado em 2010, a gente já registra ele em sítio, e depois a gente retira e faz outras fotografias em laboratório. Isso aí também é muito interessante. Isso é um cachimbo, tá? Também encontrado aí em 2010. E é um cachimbo muito interessante porque ele é feito provavelmente de chumbo. Ele foi cunhado em chumbo. Geralmente os cachimbos são de cerâmica, mas esse daí é em chumbo. Então ele é muito raro, tá? Parte do material, em arqueologia, geralmente a gente fala o seguinte, que o que a gente encontrou no sítio é coisa que não presta mais para as pessoas que eram donas daqueles objetos. Porque você não vai, isso é uma questão lógica, você não vai descartar uma coisa que é útil para você. Então a gente descarta o que não presta. Então daí a gente pode pensar, por exemplo, que esse cachimbo de chumbo, talvez ele não estivesse sendo tão útil como os cachimbos de cerâmica. Certo? Uma série de questões. Talvez o chumbo tenha um ponto de fusão muito baixo, ou a gente sabe que o chumbo é tóxico, poderia estar dando ali algum problema de saúde também para a pessoa que estava utilizando. Então, foi descartado, geralmente é porque não presta mais. Mesma coisa do sapato. Possivelmente ele já estava variado, o vestuário na Antártica é um item muito importante, ele tem que conferir uma segurança, conferir
um isolamento térmico. Então, a gente percebe aí que o que os caçadores estão deixando, geralmente eles são bem precários mesmo, já tem uma matéria-prima precária. Então, isso daí podia ser algum ponto de problema para eles, né? E aí, mais outros objetos, novamente aqui. A gente tem calçados. Aqui também é uma vértebra de baleia. A gente sempre encontra esses ossos de baleia que eram usados como mobiliário para eles. Aqui também são hastes de metal, de ferro. E aqui tem um itemzinho muito interessante, que é como se fosse um faqueirozinho. Dá para ver aqui com nitidez. Ele é de madeira, tá? Aqui o formato de uma lâmina, aqui o formato de uma bainha da faca, e aqui como se fosse um faqueiro que era usado para guardar essa faca. Então a gente sempre acha coisas bem interessantes. Muita coisa é fragmento, mas geralmente a gente acha umas coisas que a gente já consegue identificar. Gostaria de saber se alguém tem uma pergunta. Eu já estou vendo ali no site, tem algumas questões. Deixa eu ver aqui. Bom, o cachimbo pode ter sido perdido ao invés de descartado? Nós achamos que não. Nós achamos que ele foi descartado. Por quê? Ele está dentro do abrigo. Tá? Não é difícil você perder alguma coisa dentro do abrigo. Porque ali é o momento, é o local que eles passavam mais tempo. Então a gente acha que ele não estava sendo útil. Nós temos outros cachimbos. Nós temos cachimbos aliás, todos os cachimbos são de cerâmica, tá? E esses outros de cerâmica que a gente acha, eles estão todos quebrados. Então, já está variado, então foi descartado. E esse de chumbo, nós achamos que ele foi feito de uma forma improvisada. Nós achamos, inclusive, que ele foi feito a partir do derretimento de munição em chumbo, que a gente tem também, a gente encontra nos sítios. Então, ali foi cunhado por eles mesmos, mas não teve utilidade. Possivelmente, devia estar deixando algum resíduo no fumo e tal. Vamos ver aqui. Ok. Quanto tempo? Em qual época? Pela documentação histórica, tá? A gente tem uma sorte muito grande que nós temos uma disponibilidade de documentação histórica para a gente trabalhar também como referência que é bem rica. O problema é que essa documentação ela está nos Estados Unidos e na Inglaterra. Por quê? Desses países, esses países eram a maior parte da proveniência dos navios. Eles saíam desses dois países. Então, geralmente a gente tem que ir para lá pesquisar, se o acervo não está digitalizado. Bom, então, mas a documentação histórica, ela já pontua que esses caçadores estiveram por lá no final do século XIX, até meados do século, no final do século XVIII até meados do século XIX. Então, é isso aí que é a idade, justamente com esses períodos. Final do 18 até meados do 19. Né? Das tecnologias descobertas pelo homem na época, de processar tanto uma cerâmica quanto o metal. Pelo microfone. Enfim, isso houve uma evolução, né? A idade da pedra, depois do aço. Claro, fica à vontade, fica à vontade. Vocês pensaram, ou existe algum indício de Pode falar. Datação desses materiais através de técnicas, por exemplo, tempo de meia-vida, de átomos, alguma técnica química para datar e ter uma inferência mais precisa da tecnologia e da época? Claro. Vocês tiveram alguma coisa assim? Claro. Sim. Sim, existe. Principalmente, esses testes eles são feitos principalmente na arqueologia pré-histórica. Tá? A gente está falando aí de datações que ultrapassam 1.000, 2.000 anos e tudo. Na arqueologia histórica, alguns testes não são muito úteis, como, por exemplo, aquele que é muito famoso como o de carbono. Porque a gente está falando aí de coisas que têm 100, 200 anos. E aquela diferença de tempo, que é uma margem de erro, ela desqualifica muito o nosso teste, no caso do carbono. Existem outros testes que eles podem ser feitos. Eu ainda não tenho muita familiaridade com eles, mas, por exemplo, existem decaimentos para cerâmica, o metal também, existe alguns testes que podem ser feitos quando a gente tem a documentação histórica.
Exemplo, eu que trabalho com os calçados, eu consigo ver plenamente, avaliando catálogos de calçados, publicidades de calçados do século XIX, que esses calçados que eu tenho são os mesmos em modelo, em tecnologia construtiva, desses do século XIX, que estão nos catálogos, entendeu? Então, como a gente já conta com outro tipo de documentação, que é a histórica, ela geralmente faz um recorte cronológico que é mais eficaz e mais sutil, mais preciso que os testes químico-físicos. Eu tenho. Eu te respondi? A respeito do começo da sua palestra, talvez você tenha dito, mas como eu estava aqui na organização, eu talvez... Pois é. Isso é muito legal. O pessoal da arqueologia pré-histórica acaba contando mais com os testes. Ou quais foram os critérios para a seleção dessa ilha como mais alguma pergunta? Arqueológico. Quer dizer, por que não outros pontos, enfim... Sim. Então, a arqueologia na Antártica, ela não diz respeito só à arqueologia dos foqueiros, né? Digamos assim, os vestígios materiais, históricos, ela não dizem respeito só a esses caçadores de que eu trabalho. Existem também, por exemplo, vestígios do 20, e existe também os vestígios referentes a exploração de baleias, tá? E que deixaram aí locais de processamento de baleias, até hoje também existem. Isso está distribuído não só nessa Antártica e próxima península, mas é uma Antártica que segue em toda a extensão da Antártica. Bom, então, o que acontece é o seguinte, os primeiros vestígios referentes a esses caçadores, eles foram achados acidentalmente na década de 80, em uma expedição, se não estou enganada, era uma expedição para fim de pesquisas geológicas, tá? E era um grupo montado por membros pesquisadores do Chile e da Argentina. E eles acharam acidentalmente, em uma gruta, aí vocês me desculpem, que agora eu perdi o nome da ilha e o nome desse sítio arqueológico e dessa gruta. Mas eles acharam nas proximidades ali da ilha da Livingston, eles acharam um sítio arqueológico que inicialmente eles não conseguiam saber exatamente qual era a proveniência, qual era a origem. Então, esses pesquisadores, eles resgataram esse material, eles encaminharam ao pessoal da arqueologia de suas universidades, e aí foi iniciado esse projeto, que é um projeto que teve como primeiro nome Arqueologia Histórica Antártica, e que logo o André Zarangue, que é meu orientador, ele integrou esse projeto e iniciou essa tentativa de correlação desse material. Esse material foi achado acidentalmente e depois ele foi correlacionado. É isso. Ok? Bem. Sim, com certeza. O Paulo falou aí da questão dos polímeros sintéticos, claro. Se você acha o polímero é um outro material datante. Se você acha um polímero num sítio arqueológico, de duas uma. Ou ele por algum fator ali de conformação do solo, de intervenção no solo, esse polímero ele entrou nas camadas arqueológicas antigas, ou de fato o sítio ele não pertence a períodos aí do início do século XIX. Aliás, nem é do século XIX, que o polímero já foi mais tarde. Isso realmente. E como isso, vários outros materiais também são datantes em arqueologia. Vários materiais eles são descobertos em um período, então se você acha ele no sítio, você já descarta um grande período anterior, né? Você já sabe que ele pertence daquela data para frente. Bom, deixa eu seguir aqui. Agora eu vou passar para a minha área, que é a parte mesmo de conservação e restauro. Materiais e métodos.
Só introduzindo um pouco na questão das metodologias de conservação e restauração de bens culturais, em arqueologia, elas são divididas em 2 grandes momentos de atuação, tá? Que você tem uma atuação in situ, que é uma atuação já do conservador, restaurador, na hora da escavação, e você tem uma outra que é no laboratório. Tá? Então, in situ e laboratório. Então, são 2 grandes momentos. A metodologia, ela é dividida em diagnóstico, tá? Desses materiais que a gente está recolhendo. A importância disso é que, através do material e também da técnica construtiva, você consegue entender quais são as fragilidades, como aquele material ele pode degradar. Então, estudar intensamente isso é interessante, que você já consegue prever, e aí você consegue produzir condições ideais para que aquele material não degrade, tá? Então, tem uma fotinha ilustrativa. O outro aqui, monitoramento. O monitoramento, já entendendo essas possibilidades de degradação dos objetos, desse acervo, o monitoramento significa você estar olhando, mas não está olhando, de forma sistematizada. Então, você prevê de tantos e tantos tempos, a gente faz uma avaliação, a gente faz um recorrido por esse material, a gente olha, às vezes utilizando uma lupa, alguma outra coisa, e a gente vê se começou a aparecer alguma degradação. Como, por exemplo, aí você tem na imagem aí, uma série de ataques biológicos. Então, a gente tem que ficar de olho, tá? Porque geralmente é impossível você prever tudo. Por mais que você aprofunde no diagnóstico, é difícil você prever tudo que vai acontecer com o material. Então, a gente nunca pode abandonar. Então, a gente escavou, levou para acervo, a gente tem que estar constantemente, de forma sistematizada, de tantos e tantos tempos, acompanhando esse material. Bom, o próximo aí que eu vou mostrar é o acondicionamento, tá? Esse material ele tem que ser acondicionado, primeiro, com invólucros e embalagens inertes, tá? Não pode soltar cor, não pode soltar gases ou outros materiais que vão atacar o nosso acervo. E também você tem que ter cuidado contra choques, para não ter... Às vezes o material é tão frágil, se você balançou, ou caiu no chão, ou a caixa ela é muito mole. A sua reserva técnica, que é o lugar onde eu acervo geralmente nos museus e institutos de pesquisas, né? Tem esse nome, reserva técnica. Ela fica armazenada, ela também tem que ter um mobiliário legal, mobiliário que facilite a retirada das caixas do material. E também tem muito cuidado na hora desse manuseio. Então, outro campo que a gente pesquisa muito e que a gente investe é na questão do acondicionamento. A conservação curativa. A conservação curativa, ela acontece depois que você vê uma degradação no material, você tem que usar, muitas vezes a gente acaba usando um produto químico, uma outra coisa, para intervir e para sanar, para curar essa degradação. Então, já é um processo mais agressivo, tá? Já é um processo que geralmente a gente acaba tendo que intervir no material. A gente acaba tendo que aplicar alguma substância, fazer alguma raspagem. Então, é um processo mais agressivo. Por último, a gente tem a restauração. A restauração é a mais legal, porque quando a gente restaura, a gente já está devolvendo para aquele objeto uma característica estética, uma característica, assim, digamos, um pouco de originalidade. Tá? Só que a restauração é interventiva. Você só pode restaurar o objeto depois que os arqueólogos fizeram todos os testes, coletaram substância, avaliaram tudo. Porque a restauração, você também está agregando novas substâncias, você está intervindo muito naquele objeto. Então, alguns objetos só do acervo são restaurados, são aqueles que têm mais expressividade. Então, geralmente são aqueles que vão ser expostos. A gente não restaura tudo, principalmente em arqueologia, a gente não restaura tudo. E aqui um detalhe também, que é importante pontuar na metodologia de conservação e restauro em arqueologia, é que a restauração só acontece em laboratório. Tá? A restauração tem que ter um estudo, uma avaliação antes, em campo, principalmente na Antártica, é impossível. E vamos lá. Alguém tem alguma dúvida a respeito das metodologias de conservação e restauro? Que aí eu vou passar para a terceira parte da apresentação. Ok. Vou seguir em frente. Aqui são os nossos resultados
Eu já estou há 4 anos trabalhando no laboratório, ainda não chegamos a todos os resultados que eu imagino, né? Ainda tem muitas práticas para serem testadas, mas algumas coisas nós já avançamos bem. Vou apresentar para vocês. Bom, esse é na parte de diagnóstico, nós estamos utilizando os tablets para fazer o diagnóstico do sítio arqueológico. Não só do material que sai, mas do sítio arqueológico. A gente consegue perceber quais são os fatores ambientais que estão agredindo o sítio. Lembrando que o sítio também é um vestígio arqueológico. Não só os objetos que saem, mas toda a estrutura ela pode ser considerada um bem muito importante. Então, a ficha, né, que a gente utiliza. Aqui é um um gráfico também, onde a gente encontra um diagnóstico por material. Então, isso é uma atividade que a gente sistematiza. Então, a gente consegue perceber que grande parte do nosso acervo, ele é composto por madeira, metal, osso, tecido. O que isso significa? Que nós estamos perdidos. Por quê? Madeira, osso, metal, tecido, isso é muito difícil de preservar. Então, a gente tem que correr atrás, pesquisar o arqueológico dos sítios. A maioria dos sítios arqueológicos é comum se achar cerâmica, pedra, é o que resiste no solo. No nosso caso, como a Antártica é muito fria e como não existe nenhuma interferência humana lá, esses materiais mais frágeis, eles resistem com o tempo. Então, você vê aí como que a gente tem um desafio para enfrentar. Aqui é uma atividade de monitoramento que a gente implantou já no último ano de expedição, que a gente coloca um termigrômetro para marcar as variações de temperatura e umidade relativa, tá? Essas duas variáveis são muito influentes no estado de conservação do nosso material, porque variações bruscas de temperatura e umidade relativa, elas acabam gerando microfissuras nos objetos e com o tempo, principalmente nos que são higroscópicos, que absorvem água, e com o tempo eles vão rachando até acabar, só sei lá. Então, a gente está tentando controlar a saída desses materiais desde o sítio. Aqui, esse período de estabilidade é quando a gente foi para o navio. Então, aqui a gente estava em acampamento, período que o acervo ficou ainda em acampamento, as variações, essas são variações próprias da Antártica. E aqui, quando ficou no navio, que dá para ver que no navio conseguimos que o material ficasse bem estável, porque nós colocamos no frigorífico. Então, só um procedimento que a gente tenta aplicar para tentar ver, né, as condições que o material está saindo do campo. Aí também, outra atividade de monitoramento, a gente vê como que esse material chega no laboratório, e aqui a gente vê uma infestação, deixa eu marcar aqui, uma infestação por ou fungo, alguma colônia biológica que atacou esses invólucros de algodão que a gente usou para guardar o material. Então, a gente tem que descartar materiais como esse de algodão, materiais orgânicos, porque eles são infestados, essa infestação pode passar para o material. É que a gente leva já para coletar esse material com todo cuidado. Aqui dentro da minha barraca, eu montei um mini laboratório de conservação, onde aqui eu já estou acondicionando um pedacinho de sapato que está saindo, tá? Eu coloquei ele como se fosse um tulezinho, né? Para estabilizar, costurei as bordas aqui para ele ficar estável. Aqui coloquei minha espuma inerte e aqui ele foi guardado nas caixas para virem para o Brasil. Aqui também outro invólucro de acondicionamento, que são as caixas. Aqui como ele também chegou no laboratório. Bom, aqui é aquela intervenção curativa que eu falei para vocês. Nós observamos que o material... Depois eu vou responder essa pergunta da Eli. Depois eu volto lá. Bom, aqui dá para ver que o material está sofrendo um ataque, também biológico, tá? Então aqui a nossa estagiária, a Natália, que trabalha lá comigo, ela vai separando esse material que está contaminado e a gente faz um tratamento. A gente tenta não usar bactericida ou fungicida muito tóxico. O que a gente tenta fazer é mudar o acondicionamento, o microclima que aquele material está guardado. Geralmente, acontece
essa infestação porque ele está acondicionado numa condição de alta umidade relativa. Então, a gente aerando esse material, a gente não está afastando de vez a infestação, tá? Mas a gente está inibindo essa colônia. Então, geralmente a gente tenta fazer isso porque é mais simples e porque a gente tem menos contato com substâncias tóxicas. Mas se for, caso seja necessário, a gente tem mesmo que aplicar uma outra substância para inibir a proliferação dos micro-organismos. Bom, aí está a minha estagiária trabalhando. Vocês podem notar aqui no fundo que são refrigeradores, tá? São locais onde o material mais frágil fica condicionado. A gente chega de campo e o material mais frágil a gente tenta manter, né? Para não acelerar a degradação. Bom, aí a restauração, a parte mais interessante, alguns instrumentos que a gente usa. Aí são pregos, que a gente tenta abrasionar para tirar a ferrugem superior, e depois a gente acaba tratando. Aqui são ferros já tratados. A gente usa uma substância também para retroagir a oxidação dos ferros. Aqui também uma garrafinha que nós restauramos. Aqui também um outro objeto que nós restauramos, que a gente acredita ser fumo. A gente tem que fazer uns testes, mas a gente acha que é fumo. Também nós restauramos. E, bom, uma breve conclusão, já para finalizar. Finalizo com essa foto aí. Essa sou eu trazendo material do campo, nesse ano de 2014. E nós concluímos que a importância do conservador-restaurador em campo ela é essencial para que se consiga desenvolver esses métodos, tá, de preservação. O conservador ele tem que acompanhar, ele tem que conhecer da escavação arqueológica, ele tem que ir, e se necessário, ele tem que ir à Antártica mesmo. Então, ele tem que, sabe, acompanhar todas as loucuras que os arqueólogos fazem de formação mesmo. Ele é treinado para trabalhar com obra de arte, para trabalhar com documento histórico. Então, geralmente, ele está trabalhando, às vezes, igrejas mesmo, né, também, núcleos urbanos, patrimônio urbano. Então, às vezes, ele é treinado para ver esse tipo de patrimônio, mas ele não é treinado aqui no Brasil para ver o patrimônio arqueológico. Então, nisso, o LIT, ele está aí como vanguarda, levando a equipe de conservação e restauração a campo, tá? E é um exemplo tanto para arqueologia como para restauração em todo o país. Bom, são as referências. E, novamente, os agradecimentos, né? Universidade, do ABC, ao Programa Antártico, à Apex, ao FMG, ao laboratório e também ao CNPq. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que, não sei como é que a gente está de tempo, mas né, se ainda houver tempo, eu posso responder. E só vendo aqui a pergunta da Erli. Seria interessante, ao invés de descartar o material com as colônias biológicas, encaminhar para um grupo que possa identificar. Sim, Erli, com certeza. O professor Luiz Rosa, ele também é da UFMG, e nós já chegamos a conversar sobre isso, tá? O material, como vocês viram lá, algum material chega já do campo, ele chega com alguma infestação. E o professor Luiz, ele pensou em coletar para tentar identificar, porque ele sabe que o aumento de temperatura e alguns fungos e bactérias que existem na Antártica, ele sobre os ossos. Jerusa. Queria saber se alguém mais tem alguma palestra. Eu li a frase da Sandra aqui. Alguma pergunta? Galera, com certeza. Eu que agradeço, gente. Sim. Eu fico pensando, sabe, Jerusa, como controlar a ansiedade. Né? Acho que para ser arqueólogo não pode ter muita ansiedade, porque o processo de pesquisa e é um processo obrigada, Sandra, que parece ser bem mais lento do que de outras coisas, né? Encontrar o material, muito interessante o trabalho.
Hum. Sim, sim. E ainda tem um outro detalhe, porque gera uma ansiedade você encontrar o material e você analisar o material. Então você tem que ficar olhando ali, isso demanda muito tempo. Agora, você restaurar e cuidar do material ainda gera mais ansiedade ainda. Porque esse tempo de cura, às vezes você fica ali com um swabzinho, que é um palitinho com algodão na ponta, fazendo uma limpeza, e você demora horas e você limpou ali 30, 40 centímetros. Eu tenho... Ou menos até, 10 centímetros. Também tem, mas... Então, assim, mas a paciência também é um treino, né? A gente ganha com a prática de trabalho, a gente acaba sendo paciente. Como ser professora também, eu acho que deu. Deixa eu ver aqui. Olha, alguém me perguntou, meu marido disse que se você quiser, ele pode... Responde... É pra mim essa, será? Ele é alpinista e foi 3 vezes Antártica. Paulo, você pode fazer isso. Tá. Olha, interessante. Tá. Nossa, é impressionante o trabalho, né? Sim, porque imaginando, é a Sandra, deve né? ter uma terapia. Se fosse pra mim, seria uma terapia isso, né? Ficar horas e horas. Assim. Legal. É uma dúvida, assim, só para saber, que eu não conheço muito da área, mas eu vi alguma coisa que é possível vocês registrarem o histórico desses materiais através de, por exemplo, espectroscopia Raman. Não sei se você já viu alguma coisa a respeito. Ele registra um histórico químico das ligações químicas desses materiais. Isso fica num banco de dados, né? E futuramente um espectro Raman de uma cerâmica de tal data, ele dá para você ter esse registro e comparar esses espectros e poder dizer específico se já tem no banco de dados, de qual período enfim. Criar um registro químico. Você já viu alguma coisa a respeito? Sim, sim. Já vi sim. Inclusive, tem uma professora, uma química que trabalhou com a gente e realmente ela realizou esses testes, né, predominantemente orgânico, ou se havia presença de metais, sabe? Ela já realizou nesse sentido. Mas existe uma série de testes úteis. O que a gente precisa mesmo é estar sempre fortalecendo o diálogo com essas outras áreas, porque apesar, eu já li bastante coisa, na minha formação mesmo, a gente chegou a entrar em contato e tudo, mas acaba que você vai mais para a área de conservação e você perde a prática, ou não se aprofunda nos exames químico-físicos, né? Então a gente precisa fazer essa parceria para que também eles possam indicar quais são os melhores exames a serem feitos e mais. Também você tem que ter uma pergunta muito bem formulada. Então o arqueólogo ele tem que ter uma pergunta para depois ele solicitar esse exame para que o exame seja útil. Mais alguém tem alguma pergunta? Então tem que estar tudo muito articulado. Mas os exames são muito interessantes mesmo para detecção de... Enquanto o pessoal pensa, eu queria te fazer do histórico mesmo, como você falou, também da substância. Eu vi lá a coisa do drone, né, que você citou que na última expedição vocês tiveram um drone para auxiliar aí na pesquisa de vocês. E a minha pergunta a você é a mesma que eu tenho repetido aqui a todos os palestrantes desta Semana Polar, que assim, na sua opinião, quais são as tecnologias que você acha que faltam, né? O Paulo acabou de falar de uma para análise dos seus materiais, mas eu fico pensando, será que existem algumas tecnologias que faltam para vocês fazerem coleta de dados? O que você acha que nós precisamos, né? Então, você deu o exemplo lá do tablet e você falou assim, a gente precisa ver o quanto a informática pode nos ajudar, né? Quais seriam as suas necessidades como pesquisadora que ainda não estão sendo cumpridas, né, satisfeitas, e que você acha que a gente poderia pensar? Sim.
Então, isso é uma coisa que nós temos pensado muito no laboratório e que a gente busca, tá? A gente não está ainda implantado, é isso que a gente está tentando fazer. É que esses meios digitais, eles podem acelerar o entendimento do sítio. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, uma câmera, ela tem uma visão do sítio, digamos, em planta baixa. E você consegue perceber o sítio dentro da paisagem. Tá? E com isso a gente consegue perceber como o caçador, como o foqueiro, ele entendeu aquele espaço geográfico e como ele inseriu aquele sítio nesse espaço geográfico. Então você tem isso de uma forma mais rica. Mas mais do que isso, você tem isso de uma forma mais rica em campo. A informatização permite que você já tenha resultados que possam ser visualizados em campo. Então, por exemplo, eu estou olhando a planta baixa desse sítio, que esse drone me permite, e já estou tirando as minhas conclusões em campo. Isso já redireciona a minha atividade, a minha metodologia em campo. E isso que é legal. Então, ela agiliza a troca de informação quando ainda você está coletando a informação. Você entendeu? Então, por exemplo, suponhamos lá, eu achei 20 sapatos. Mas junto ao sapato eu acho sapato, coisas em metal, coisas em, sei lá, cerâmica. Então eu, com a minha cabeça, não consigo quantificar. Só que quando eu jogo isso no tablet, o tablet já vai ranqueando para mim o que eu achei mais, o que eu achei menos. E eu já vou pensando que aquele sítio ali tem uma quantidade muito grande de X ou Y material. Daí eu já vou pensando se aquele sítio ele tem uma especialização. Será que esse sítio era um sítio que eles usavam para guardar vestuário? Ou será que era um sítio que eles usavam para consertar roupas e vestuário? Você entende? Já acontece um feeling. Meu objetivo é saber o que você ainda não tem. Te auxilia, né? Mas a minha pergunta é, o que falta? Né? O que você acha que falta ainda ser desenvolvido para a gente começar a pensar? Né? O que nós não temos, em especial o que nós no Brasil não temos. Às vezes você tem conhecimento de uma tecnologia que existe no exterior, mas nós não temos. Sim. 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 Bom, o professor Zarankin, ele é muito interessado e ele investe muito em novas tecnologias. Por exemplo, além do tablet, do drone e da estação total, não é toda a equipe de arqueologia que conta com esses equipamentos todos, tá? O Zarankin, esse ano, ele vai levar um scanner 3D, onde ele vai fazer de uma forma super dinâmica o mapeamento de toda a superfície do sítio. Ele comprou também uma impressora 3D, através dos projetos, né, de financiamento, ele conseguiu comprar uma impressora 3D, onde ele vai, inclusive, reproduzir objetos, cachimbos, cerâmicas, ele vai reproduzir como se fosse facsímiles dos objetos que a gente encontra. Então, assim, tudo que tem de fora, ele está tentando trazer para dinamizar a nossa conversa com os sítios. Então, fora isso tudo que ele já está tentando adquirir, que é realmente até uma vanguarda em relação a outros projetos de arqueologia, pelo menos de nossa universidade, ele está trazendo o máximo de proveito deles. Agora, uma coisa que eu não sei quando poderia ser viável, uma questão de logística, uma questão mesmo, né, de se tratar de sítios antárticos, é a internet. Se tivesse a internet, a gente já poderia estar em sítio lançando esses dados. E todo mundo, naquele momento, que tivesse interesse, já poderia estar em plataformas acessando esses dados, acessando os nossos vídeos. É isso mesmo que eu vejo. Fora isso de tecnologia, a gente investe muito em novas tecnologias. Paulo, nós tivemos muitos problemas com... Pois é. Com internet lá na... Tá joia. Agradeço. Bem, eu estou notando que várias pessoas estão chegando. A gente tem ainda muito que resolver de internet. Eu tô notando já resolve. Espero que sim, né? Já. A NASA mandou um sinal. A NASA mandou um sinal de internet para a Lua via laser, né? Por que não vai mandar agora? Só esperar.
É que o problema é que a NASA manda, mas é só os americanos que usam, né? O nosso problema é que aqui as nossas empresas espanholas de telecomunicação ainda tem muito que avançar.